Você não é todo mundo. Você lembra a sua mãe falando isso pra você quando você era criança? Pois é, ela estava certa. Foi isso que eu expliquei nesse vídeo recente falando sobre alunos visuais, auditivos ou sinestésicos. Pois é, se você ainda não fez o teste, fica tranquilo que eu vou deixar um link aqui embaixo para você fazer, assim como eu deixei no outro vídeo. Mas é muito importante descobrir a sua estratégia primeiro, antes de você ver esse vídeo. Afinal de contas, eu vou explicar o que cada um deles vai fazer para abreviar e deixar eficiente o seu aprendizado. Você já sabe que aprender inglês é uma jornada de longo prazo. Você não vai conseguir fazer isso em 10 dias, mas também não precisa ser 10 anos. Se você conseguir abreviar esse espaço de aprendizagem na sua jornada, com certeza, se tem um caminho que eu conheço, é conhecer qual é a sua melhor estratégia. Então vamos falar do teste VAC ou teste VARC. Bom, nós temos 3 principais estratégias de aprendizagem. Ou você é um aluno visual que gosta muito dos conteúdos escritos em mapas mentais, cores, ou você é um aluno auditivo que está muito mais ligado nos sons e o seu foco principal é no campo auditivo, ou você é um aluno sinestésico que está muito mais ligado aí no seu campo sensorial e principalmente em vivenciar as experiências. Antes de tudo, é importante você saber que o teste VAC, ou mais conhecido também como teste VARC, foi inventado por um psicólogo de aprendizagem americano chamado Neil Fleming em 1980. Bom, esse modelo foi introduzido na educação principalmente para a gente ter uma noção mais abrangente de como cada aluno funciona. Pois é, se ele fosse aplicado nas escolas de verdade, a gente não teria tanta gente passando perrengue na educação. Pois é, apesar da gente ter esse conhecimento há muito tempo, muitas escolas ainda não utilizam o VAC ou o VARC para saber como lidar com cada tipo de aluno. E ainda assim, eles premiam mais os alunos visuais. Mas você vai entender como cada um deles funciona e quem sabe aqui você descubra, olha, é por isso que eu não estava aprendendo X ou Y matéria, porque estava ficando muito difícil. Bom, eu só descobri isso na faculdade e eu passei anos e anos escolares chorando e me deprimindo porque eu realmente achava que eu era aluna burra. E na verdade eu nunca fui burra, eu era mesmo uma aluna auditiva. Não, você é burro, cara, que loucura. Não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra. Vamos falar das estratégias para os alunos visuais. É óbvio que os alunos visuais gostam de tudo aquilo que é tangível e que eles possam ver. Afinal de contas, 1/3 do nosso cérebro é dedicado ao visual streaming, ou seja, tudo aquilo que vem para a gente através das imagens. Então, para esse tipo de aluno, é muito importante você explorar a mente como se você estivesse tirando fotografias daquilo que você está aprendendo. E como a gente faz isso? Através dos mapas mentais. Então você assiste uma aula e enquanto você assiste essa aula, você vai desenhando uma cola. É como se fosse uma cola mesmo de prova. Sabe quando você colava na escola? Você tinha que pegar aquele monte de informação, colocar num trechinho desse tamanho, porque afinal de contas a professora não podia ver e eu falo que só cola quem já estudou para a prova, senão você não consegue colar. Então você bate o olho naquele gatilho, naquela palavra, naquele desenho ou naquela seta e simplesmente se lembra. Tem alunos que são tão visuais, mas tão visuais, que somente de bater o olho naquela imagem do mapa mental se lembram na hora que mais precisam de nossa, essa anotação estava em vermelho no canto superior direito e essa estava com um desenho de ursinho no canto inferior direito. É assim que os visuais se lembram da informação. Então, para eles é muito importante trazer a motricidade também. Então, é importante você estar anotando, escrevendo, enquanto você está falando, tudo aquilo que é muito colorido. Então, se você é um aluno visual, use e abuse das cores e das formas. Colocar desenhos é uma estratégia muito maravilhosa em tudo aquilo que você está aprendendo, mesmo que você não seja um bom desenhista. Se você não for um bom desenhista, aquele desenho tem que fazer sentido para você, mesmo que não fique tão reconhecível para as outras pessoas. É importante também colocar bastante post-it, isso ajuda muito você a se lembrar das cores de cada papel. Os movimentos também são bastante importantes, né? Então, quando você vai fazer alguma visualização de um
de uma cena, por exemplo, na sua cabeça, dá bastante movimento para ela, porque ela também vai te ajudar. Uma coisa também interessante é que os alunos visuais, eles aceitam a linguagem de maneira bastante acelerada. Então tá tudo bem para uma pessoa visual, um comunicador visual, um aprendiz visual, acelerar um vídeo em até 2.0 ou escutar um áudio em acelerado e tá tudo bem, ele não vai perder tanta informação, até porque o cérebro dele acompanha em termos de linguagem aquela velocidade. A única coisa que a gente precisa tomar cuidado quando se trata de alunos visuais especificamente é que, como eles têm um pensamento e um processamento um pouco mais acelerado, às vezes eles têm uma tendência a ser um pouquinho mais ansiosos ou quererem pular etapas e não cumprir um método no passo a passo. Cuidado, isso pode acabar e arruinar com a sua jornada. Então, não fica perambulando por lá e por cá. Vai lá, segue a metodologia. Se você tem uma maneira de estudar inglês, tem um plano, tem um cronograma, tem um passo a passo a seguir, não deixa a sua ansiedade tirar você do prumo. Simplesmente continua ali no seu cronograma que vai valer a pena e você com certeza vai chegar nos seus resultados. Mas não esqueça de usar e abusar de todas as cores, então canetinhas coloridas, papéis, cadernos, tudo aquilo que tiver muita cor. Ó, eu adoro cadernos. Será que a tia gosta de coisas visuais? Bom, visual não é a minha maior estratégia, mas eu aprendi a desenvolvê-la com certeza. A minha maior estratégia é a estratégia auditiva e eu vou te contar tudo sobre ela agora. Alunos auditivos simplesmente sentem como se a vida toda deles fosse um eterno podcast. Afinal de contas, eles ficam com cortes daquele podcast rodando em looping dentro da cabeça deles. Pois é, eu me lembro de falas específicas, de séries específicas, exatamente de cada palavra, ipsis literis. Os aprendizes auditivos, eles precisam muito mais dessa conexão e da troca entre pessoas. Ele precisa de conversas, ele precisa ouvir e precisa responder. E durante a escola não era bem isso que acontecia, não era mesmo? A gente começava a conversar com o coleguinha do lado e a professora logo vinha: não pode conversar! Shhh, disciplina, vamos ficar quietos. Eu não sei como era na sua escola, mas a minha escola era assim. E eu ainda estudava em escola de freira e, nossa senhora, elas achavam que eu era aquela aluna meio capetinha, porque afinal de contas eu não parava de falar. E isso na verdade era só a minha mente tentando entender aquela matéria. Às vezes eu aprendi uma coisa nova e queria discutir com o coleguinha do lado para internalizar todo aquele conteúdo. Afinal de contas, só ficar copiando não adiantava muito para o cérebro de um aluno auditivo. Alunos auditivos também gostam muito de ritmo. Mas você não deve lembrar de nenhuma aula que tinha música tocando no fundo, ou pelo menos não é a maioria delas. Se você tiver uma musiquinha clássica e não uma música com letra tocando no fundo, isso vai ajudar o seu cérebro a criar ritmo para sua aprendizagem. Então, sabe aquela pessoa que fica ouvindo a aula e fazendo assim o tempo inteiro? Ela não está fazendo isso para te irritar. Ela provavelmente deve ser uma aluna auditiva que está simplesmente tentando ganhar ritmo para entender. E uma coisa muito curiosa sobre os alunos auditivos é que eles aprendem muito sem fazer contato visual, porque afinal de contas, ele precisa prestar atenção só no que está vindo pelos ouvidos. Então, é muito útil para um aluno auditivo fazer desenhos aleatórios, o doodling que a gente chama em inglês, para conseguir entender mais conteúdo. Então, quando um aluno está de cabeça baixa fazendo desenhos aleatórios, presta atenção, ele não está não prestando atenção, é justamente o contrário. Quando eu presto mais atenção é quando eu estou distraindo os meus olhos e distraindo a minha mão para simplesmente focar 100% no meu auditivo. Coisas que eu faço que me ajudam demais. Eu amo ler livros e amo que esse conteúdo fique grudadinho na minha cabeça. E para isso, ao invés de usar livros escritos e páginas, eu simplesmente escuto através dos audiobooks. Uma coisa muito importante também sobre os alunos auditivos é que eles não processam a linguagem na mesma velocidade que uma pessoa visual. Então não adianta você acelerar o áudio em 2.0, quando as pessoas falarem bem rápido, porque você vai perder muita parte do conteúdo se você acelerar o áudio em 2.0. Então é melhor você manter em talvez até 1,20, 1,50, para você não perder muito desse processo.
E você tem que tomar bastante cuidado também, sendo um aluno auditivo como eu, porque sons te distraem. Então, talvez uma mosquinha passando faça você perder o foco. Bom, os alunos sinestésicos, eles são os verdadeiros aventureiros do aprendizado. Por quê? Porque eles estão sempre prontos para uma nova expedição. Mochilinha nas costas e vamos explorar. Alunos sinestésicos aprendem através de toda a sua sensibilidade. Eles aprendem através do olfato, do tato, do ouvido e eles também aprendem bastante através das experiências. E por que eu estou falando um pouco mais devagar? Porque alunos sinestésicos geralmente têm um processamento de fala um pouco mais lento e também falam um pouco mais baixo. E tudo aquilo que for tocando no corpo do aluno sinestésico enquanto ele estuda faz diferença. Então, se você é um aluno bastante sinestésico e você está estudando com algo que está te apertando, uma calça apertando, um brinco que está pesando demais, ou talvez um rosto que está escorrendo oleosidade demais e aquilo está te incomodando, tudo isso vai ficar in the back of your mind e vai atrapalhar o seu processo de aprendizagem. Então, adicione camadas de conforto para o seu aprendizado. Para um sinestésico não tem nada mais legal do que aprender de maneira confortável, em um ambiente gostoso, onde ele possa ficar simplesmente na posição que ele quiser, inclusive de pantufa ou pijama em casa. Isso ajuda muito ele a aprender. Sinestésicos também têm bastante sensibilidade com o olfato. Então, colocar um cheirinho gostoso na sala enquanto você aprende vai te ajudar a adicionar camadas de conforto. Mas os sinestésicos precisam dessa estratégia vivencial. Isso significa o que, teacher? Isso significa que todas as vezes que você estiver aprendendo, por exemplo, frases em inglês, você está imaginando uma viagem e aí está pensando sobre a sua passagem na imigração, você precisa, nem que seja mentalmente, na sua tela mental, vivenciar aquela experiência. Mesmo que você não esteja lá, você não precisa fazer imersões, né, e viajar e morar fora para você aprender, mas vivenciar essas experiências na sua cabeça é muito importante. Então, quando você for ensaiar para a sua próxima viagem internacional, por exemplo, ensaie na sua cabeça todas as frases, visualizando tudo acontecendo como se você estivesse lá. Afinal, o cérebro não sabe a diferença entre o que é real e o que é imaginado. Uma coisa que você precisa muito tomar cuidado é que alunos sinestésicos têm uma tendência de buscar a informação na parte inferior do cérebro, aonde nós fazemos o nosso diálogo interno, que não costuma ser um diálogo interno muito positivo. Geralmente, nós temos um diálogo interno que tem uma tendência mais crítica. E isso não sou eu, é todos os seres humanos. Faz parte da nossa psique ser um pouco mais críticos e autoritários com nós mesmos lá no nosso inconsciente. Então, às vezes, você não vai falar, nossa, parabéns, você está indo muito bem. E sim, você vai falar, nossa, sua pronúncia está ridícula, meu Deus, que vergonha, como você não se lembra disso? E isso é só dentro da sua cabeça. Então, a gente precisa tomar cuidado para não ficar com o nosso crítico interior ligado o tempo inteiro enquanto a gente está estudando e aprendendo. Bom, alguns anos mais para frente foi adicionado o R no teste VAC, que passou a ser o teste VARC, tá? Então o teste VAC, na verdade, ele passa a ser um Visual, Auditory, Kinesthetic e aí a gente coloca mais uma habilidade que é Reading and Writing. Na verdade, é uma habilidade que eu ainda assim considero visual e por isso que eu continuo usando na minha metodologia o teste VAC mesmo. Afinal de contas, para os meus alunos visuais, eu sempre falo da importância de fazer anotações inteligentes através de mapas mentais e porque isso adiciona uma camada maior na sua memorização. Mas é muito importante que você desenvolva todas as habilidades. Afinal de contas, quando a gente fala de comunicação, nós nos comunicamos visualmente, auditivamente e também sinestesicamente. Então, se você é capaz de desenvolver todas essas estratégias e deixar todas elas no shape fácil para o seu cérebro entender quando você está usando uma ou quando você está integrando as três, nossa, aí sim você vai ser um super learner. Bom, se você ainda não fez o teste, clica aqui embaixo para você fazer o seu teste.
E saber desenvolver todas essas estratégias também vai te ajudar muito. E eu posso te explicar como fazer isso no detalhinho, mas para isso você precisa deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que você quer. Deixa aqui embaixo a hashtag quero desenvolver, que eu vou fazer um vídeo com todo cuidado para você desenvolver essas 3 estratégias e deixar elas um luxo só para você ser um super learner. Bom, e agora que a gente já conheceu todas as estratégias de aprendizagem, eu tenho uma estratégia surpresa. Eu vou revelar a estratégia mais eficaz de todas. Tcharam! Aprendizagem por telepatia. Você apenas se conecta comigo aqui. Você sabe que isso não acontece, né, gente? E se acontecer, talvez só lá em 2075. Então, bora desenvolver as nossas estratégias e estudar. Ó, se inscreve aqui no canal e eu te vejo na nossa próxima aula. Bye, bye!